devido à pandemia. E o que nos preocupa muito é que a escola, a rede, ela tem um papel fundamental, além de proporcionar, a gente sabe, outras questões para a criança, mas a questão do acolhimento, da proteção, porque a criança, ela procura, a criança que é abusada, a criança que sofre violência, ela ou tem essa percepção de uma orientadora, de uma professora que vê a criança mudando de comportamento, ou a criança realmente procura ajuda, né? E a gente sabe que nesse período não existe isso, né? Não Sim. existe também a questão de ter um amigo próximo, não tem a família toda próxima. E, infelizmente, 70% dos abusos acontecem dentro da própria casa da criança. Nos preocupou muito a relação de como isso está sendo abraçado pelo município, como isso precisa ter uma outra, existir uma outra estratégia para que essa criança seja, né, esteja um acolhimento. Então, por isso que a gente acabou fazendo esse requerimento, para saber como é que estão os casos, se os casos aumentaram ou diminuíram. Porque a gente sabe que a nível federal os casos diminuíram 18%. Sim. Que seria uma boa notícia, uma pena que são subnotificações. Né? Então, a criança não tem para quem pedir ajuda e os casos acabam diminuindo. Então, por isso que a gente fez esse requerimento, para a partir dos dados do requerimento, a gente fazer alguma ação efetiva para ajudar o município, né, sugerir algo para o município, para essa criança ter uma forma de denúncia mais fácil, para falar para o cidadão que ele pode fazer a denúncia, né? Tem vários estados que tem um programa chamado Olho Amigo, né? Que a pessoa, os vizinhos, as pessoas próximas, enfim, que tem contato com essa criança, ficar, né, olhar essa criança, porque as pessoas têm medo, eu vejo que as pessoas têm medo de denunciar, porque não têm certeza. Mas aí que tá, a gente tem que denunciar porque é uma suspeita. E aí entra o conselho tutelar. Sim. Se realmente não for, se for realmente só uma suspeita, não se convalidar aquilo ali, ok, mas as pessoas têm que sim denunciar em caso de suspeita. E esse requerimento, ele conta aí com 3 itens muito importantes, né, Camila? Primeiro, o andamento do processo de atendimento normal e plantão no Conselho Tutelar. A gente sabe que muitos órgãos públicos, principalmente na época agora da pandemia, eles pararam de vez, né? Exatamente. E o Conselho Tutelar talvez não foi diferente. E nós sabemos que num caso, assim, de violência contra a criança, contra a mulher, não pode parar por causa da quarentena, né? Exato, até porque a gente sabe que os números vão aumentar, então tem que ter uma estratégia diferente, né? Online, ou enfim, alguma plataforma, já que a gente tem uma plataforma aí na rede de ensino para auxiliar essa criança na questão educacional, então a gente tem que ter uma plataforma também para que essa denúncia ocorra. A gente sabe que a gente tem o Disque 100, mas será que o Disque 100 existe uma publicidade para o Disque 100? Isso que a gente se preocupa também. Tem muita gente que não sabe qual canal denunciar, que acha que tem que ir numa delegacia, que tem que ligar para o 190. Então, a gente tem o Disque 100 para isso. Então, acho que tem que publicizar isso em outras páginas, as páginas da Prefeitura, as páginas do Ministério Público. Então, eu acho que aumentar a publicidade e ver como é que isso vai responder. Eu acho que é um ponto importante também. E o Conselho Tutelar, ele tem, nós que trabalhamos em escola, né, nós percebemos o exercício. Até foi sancionado agora pelo secretário de Educação o decreto para que o Conselho Tutelar ele tivesse um trabalho mais ativo nos alunos que não estão fazendo as atividades não presenciais, não é, Lucas? Isso é verdade, isso é verdade. Nas escolas em que eu atuo, o Conselho Tutelar ele já está começando a estabelecer essas articulações justamente para entender o porquê esses alunos não estão sendo atendidos, né? Até porque, além das questões que envolvem educação, como a Camila salientou, os canais de comunicação, nesse momento, eles parecem um pouco bloqueados, né? Porque quem não tem acesso à internet ou não tem informação de acesso sobre o Disque 100, ele fica sem como efetuar uma denúncia, enfim, né? Ele fica quase como excluído, ele fica à margem de tudo que está acontecendo. E na realidade, se a gente perguntar hoje para algum órgão que segurança o município ele oferece para essas crianças, a resposta talvez não será tão positiva. Porque é feito muito atendimento agora, principalmente esse ano, época de campanha, né? A gente percebe que vai ser sobre educação, comprar computador, tablet, internet, mas o básico, que é a segurança da criança e o direito ao estudo, é muito pouco falado. E o requerimento aqui da vereadora Camila Nascimento, ele se faz muito necessário. Eu até estava na hora traduzindo a sessão da Câmara e muitos vereadores pediram para falar na tribuna para elogiar o requerimento.
eu percebi no momento, o vereador, por exemplo, Júlio Kaminski, ele foi elogiar porque... E ainda ele citou algo muito interessante. Ele falou que nem os vereadores se lembraram, olha só, de fazer um requerimento deste. Porque os requerimentos agora que a Câmara Municipal ela está abordando é em cima de valores que vêm de ementa, valores que são de que vêm do governo federal para Hospital São José, para posto de saúde, pro hospital infantil, mas para educação em questão de segurança ainda é muito pouco comentado, não é, Camila? É verdade, E, na verdade, isso gerou esse debate exatamente por isso, porque ninguém tinha se preocupado com essa questão. Né? A gente se preocupa, já várias escolas e representantes das escolas do município tiveram na Câmara ocupando a tribuna livre para solicitar a volta, né? E como seria isso, a organização de volta, mas ninguém se preocupou com a criança que está em casa. Ou também se preocupam a questão de que muitas das crianças que hoje estão em casa faziam as suas principais alimentações na escola. E a gente sabe que isso é um problema muito grande também. Mas a questão da segurança contra a violência que algumas dessas crianças, infelizmente, sofrem, acabou passando despercebido, né? E algo que não pode deixar para amanhã, algo que a gente não pode esperar a pandemia passar para resolver, né? Tem que ser a atuação tem que ser agora, imediata. Eu já trabalhei numa escola municipal, Jorge Friedberg, ali no bairro São Cristóvão. Na verdade, eu fiz estágio da faculdade ali. E eu presenciei realmente, como a vereadora comentou, a importância da alimentação na escola. Eles tinham quase 5 refeições por dia na escola. E muitas das crianças iam para a escola para se alimentar. Então, quando a gente trabalha num chão de sala de aula, por isso que eu vejo muitos professores assim, revoltados com algumas situações, principalmente professores de ensino infantil, que sabem que a situação lá dentro de casa às vezes é precária e precisa ir para a escola para se alimentar. Agora a gente encontra uma situação de uma criança que ele vai para a escola para se alimentar e muitas vezes chegar para o professor ou para o orientador e dizer o que está acontecendo em casa. E a Prefeitura de Criciúma, um tempo atrás, eu não sei se ainda tem o programa de atendimento de psicólogos nas escolas, nas infantil, na ICI, mas seria muito importante isso, não acha, Camila? Um atendimento psicológico dentro da escola, será que não conseguiria identificar mais facilmente esses abusos e violência dentro de casa? Tem atendimento sim, né? Não exatamente a psicóloga nas redes, mas existe uma orientadora e depois existe um encaminhamento para as psicólogas, isso sim. Mas o que a gente precisa entender é que a volta às aulas após a pandemia vai ter muitos casos de crianças, infelizmente, que vão ter essa dificuldade emocional, né? Até de acompanhamento também, porque a gente sabe, eu tenho uma afilhada de 7 anos que estava sendo alfabetizada e agora está em casa. Então, são graus diferentes. Tem gente que consegue, né, se virar muito bem com as aulas online, outras não. Sim. E aí volta para a sala de aula e fica atrasada. Como é que essa criança vai se comportar? Então, vai ter que ter um acolhimento emocional diferente do que nós tínhamos antes. Vai ter que ter essa preocupação não só com questões sanitárias, que a gente sabe também que a rede pública ela atende muitas crianças, né? Muitas crianças numa sala de aula pequena, então tem que se rever isso, as questões de segurança sanitária, mas também a questão do acolhimento dessa criança, da programação de aulas, eu acredito que vai ter que ter rotina, aula, né, Camila? Uma atenção especial para a criança que não conseguiu acompanhar, que também não tinha os recursos necessários para acompanhar em casa. Então a rede vai ter que se reinventar. Né? Eu acho que o ensino online é uma coisa que tem que ser estudada a longo prazo. As redes, né, não tinham essa capacidade de um dia para o outro de ter toda essa estrutura, mas é algo que é importante, que precisa ter, porque a gente precisou de um dia para o outro e ninguém tinha. Né? Todo mundo fez do jeito que dava, mas nada tão efetivo assim, né? Foi tudo muito improvisado. Exatamente. Mas isso não foi só no município, a gente percebe no estado e a gente está percebendo também no sistema federal o improviso. E na educação, esse improviso todo que está sendo feito, ele é bem intencionado. Só que a gente sabe que quando temos os materiais que não são necessários, até esses dias na Câmara, semana passada, mencionaram sobre criar uma sala de informática. E na realidade, uma sala de informática, numa época em que estamos vivendo, em que tem que ser vistoriado uma violência contra a criança, a sala de informática não necessariamente seria o primordial agora.
Mas que cuidados será necessário agora para o retorno da aula dentro desse assunto do Conselho Tutelar? Eu acho que primeiro de tudo tem que ter um planejamento. A gente não pode esperar ou ter uma data, vamos voltar 20 de agosto. E aí sim vamos ver como nós vamos fazer. Eu acho que esse planejamento tem que ser agora. Né? As pessoas têm que fazer um calendário, tem que ver como é que vai ser esse acolhimento. A gente sabe que não tem um número de conselheiros tutelares suficientes para a demanda que nós temos, a gente sabe disso. Sim. Então precisa ter uma organização, elas vão precisar fazer mais plantões também. Então eu acho que o importante é sentar e construir junto ao governo municipal um planejamento adequado, né, de quando essas crianças voltar, e acredito que vai ser gradual, também a rede não vai conseguir abraçar todo mundo, né? Então acredito que vai ser um retorno gradual. Então fazer um planejamento adequado para que a gente erre o mínimo possível, porque erros vai ter. Essa é a primeira vez que aconteceu isso na história. Então a gente vai ter que corrigir a partir do momento que isso vai ser instalado, mas a gente precisa planejar. Eu acho que planejamento e com pessoas, na verdade, que tenham informações suficientes, né? Psicólogos, né? Orientadores, professores, enfim. Profissionais habilitados, Exatamente. Né? A resposta desse requerimento, ele não chegou ainda, né, Camila? Não, está no prazo de resposta ainda, então por isso que a gente não elaborou nada. Sim. Porque estão esperando, na verdade, os números concretos. Os concretos. Oficiais. Ainda eles vão fazer uma pesquisa mais elaborada sobre o assunto, né? Exato. Mas é um assunto que ele é muito importante. Porque esse requerimento, ele não é apenas contra a violência contra a criança, mas também contra a mulher, né, Camila? Na verdade, daí não tem exatamente a atuação do Conselho Tutelar, mas a gente sabe que também a violência doméstica aumentou, né? Porque a gente sabe que existe uma convivência forçada na época de quarentena, né? As pessoas têm mais convivência do que tinham antes. Já tínhamos um número muito alto, porque, infelizmente, se a gente for acompanhar os jornais, todos os dias tem casos de violência contra a mulher, todos, né? Se não é exatamente de um feminicídio, mas foi uma pessoa que está hospitalizada, que sofreu, ou que viu os filhos sofreram, que foi defender os filhos e aconteceu alguma coisa pior. Então, os números têm crescido muito também. E o medo dessas mulheres de denunciarem tem que voltar para casa para conviver com o marido, né? Vou até aproveitar que o Lucas Sequinel é efetivo da Rede Estadual de Educação e perguntá-lo. E no Estado, Lucas, como que está sendo o Conselho e a atuação do Conselho Tutelar nessa época? Na realidade, na questão que envolve as escolas estaduais, a atuação ela é minoritária. Não tem nem comparação, porque, na verdade, quando a gente fala de uma esfera municipal, a gente tem as questões que envolvem proximidade, né? Agora, quando a gente fala das escolas estaduais, uma das ferramentas que nós tínhamos, que, aliás, ainda existe, mas é pouco utilizada nessa época de pandemia, é o NEPRE. Então esse é um núcleo de amparo que ele vai escutar, principalmente nas escolas estaduais, nós temos o público adolescente, a questão que envolve os abusos, né? E como a Camila salientou, essa questão do que o abuso ele parte de casa. Ou seja, se 70% dos casos partem de casa, né, e as crianças e adolescentes estão reclusos em casa, e você não tem um canal de comunicação efetivo, como é que essa denúncia, né, vai realmente chegar e virar um dado, né? E ela comentou algo que é bastante interessante. À medida que você tem um requerimento como esse, você vai amplificando, né, vai tendo ações possíveis para novas medidas. Primeiro, então, trabalhamos com crianças e adolescentes, depois com a mulher. E esses casos, né, pelo aumento da convivência, eles tendem a serem ampliados ao longo do tempo, principalmente se esse período de quarentena for prolongado, né? Sim, essa nova prática agora do Estado de Conselho Tutelar é interessante porque as crianças estão em casa, né? O Conselho Tutelar agora ele vai ser obrigado a visitá-las, né? Com certeza. Na verdade, essa atuação ela está sendo pautada diretamente nas questões que envolvem um atendimento aos alunos mediante as atividades que eles estão realizando. Ou Sim. seja, tem o extrato de atendimento, né, do Google Sala de Aula, e também do atendimento impresso, e mediante essas informações, o Conselho Tutelar vai e autua os pais, ou então notifica, né, dependendo da situação. Nós esperamos sempre que tanto qualquer estado, município, né, que o Conselho Tutelar ele faça o papel dele, né? Que é fiscalizar e proteger as crianças, porque não é de hoje, né, o abuso infantil, é um índice que ele vem crescendo, mas no Brasil diminuiu o índice,
Entretanto, os números de denúncia aumentaram, né, vereadora Camila? Exatamente. Tanto que esse dia que é do dia 18 de maio, ele já tem 20 anos, né? Então, a preocupação não é de hoje, né? A gente sabe que é de muito tempo. E foi uma luta muito grande para instituir esse dia. Então, não foi de um dia para a noite que eles conseguiram fazer esse dia de combate à violência e exploração infantil. Então, essa lei já tem 20 anos, assim, né? Então, a gente estava comentando, não conseguiram fazer as ações necessárias que deveriam ser feitas nesse dia, né? Todo mundo está se reinventando, mas não deixar de passar em branco. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi no material que eu li, o Disque 100, quando ele é publicizado, assim, porque aí no início eu não pensei que fosse algo tão efetivo, né? Ter essa informação. Mas as pessoas, elas se sentem observadas. Então, se eu sou um agressor, e se eu vou numa farmácia, se eu vou num supermercado e tá lá o Disque 100, as pessoas se sentem observadas. E a tendência é que os números diminuam, né? Então, às vezes a gente acha que uma ação pequena não vai trazer resultados, mas trazem sim. Então, por isso a importância, né, que o Lucas estava comentando, da questão da eficiência de um canal habilitado para criança, né? Infelizmente, a gente sabe que a criança não vai pegar o telefone e ligar para o Disque 100 e fazer uma denúncia, né? Sim. Geralmente acontece o quê? Dela ser observada, de o comportamento mudar. E aí tem as orientações dos psicólogos, né? Uma criança que não era agressiva se torna agressiva, uma criança que era extrovertida e agora está introvertida. Então, quem é que vai fazer essa observação? Não tem mais o professor de sala de aula, não tem mais o orientador, não tem um amigo, né, da família que vai visitar. Nossa, mas a criança era assim, agora está mudando. Então, né, faz a denúncia, não precisa ser identificada, então a pessoa pode fazer, não tem essa preocupação, mas eu sou amigo da família, mas faça a denúncia, né? Sim. Não precisa se identificar. Melhor que seja só uma suspeita, na realidade, né? Que bom, a denúncia ocorra de fato, mas que seja uma suspeita, melhor ainda. Mas geralmente, quando é suspeita, é complicado. Quando se tem uma suspeita de abuso, quando estamos falando aí de abuso infantil, quando se tem a suspeita, é quase certeza que a gente está vendo aí um real abuso, né? Não é... Porque quando eu vou denunciar, eu já estou observando, não foi 1 ou 2 dias. Com certeza. Sim. Às vezes, isso na escola, um professor, por exemplo, quando o aluno ele conta para o professor o que está acontecendo em casa, isso é muito rotineiro, o Lucas, ele sabe muito bem disso. Uhum. O professor, ele fica observando durante um tempo aquilo ali. Depois, quando vai denunciar, às vezes já aconteceu a pior das coisas. Por isso que esse requerimento ele é muito importante. Ele vai mexer aí com o Poder Executivo agora. O Poder Executivo vai ter que correr atrás disso, porque se o Conselho Tutelar ele não está fazendo o seu devido trabalho no sentido de essa quarentena, a carga horária diminui e trabalha meio período, 4 horas, trabalha menos. Agora, através desse requerimento, eles vão ter que se coçar. E a Camila trouxe essa notícia para nós no dia 19 de maio, lá na Sala das Sessões, e realmente é muito importante. E Camila, e este ano? Eu estava lendo uma notícia que este ano você não se candidatará a vereadora. É verdade, eu fiz esse anúncio e foi uma decisão há muito tempo atrás. Na verdade, quando eu fui eleita no 2º mandato, eu já sabia que eu não ia para um 3º, porque eu sempre defendi a renovação. Não estou julgando aqui quem vai para um 3º, um 4º mandato. Eu acho que foi uma decisão individual. Eu acredito, é a política que eu acredito. E é uma coisa que a gente sempre... Eu sou mulher e a gente sabe que as mulheres ocupam um espaço muito pequeno dentro do legislativo municipal e estadual. E a gente sabe que é um universo muito competitivo também, né? Então, eu sei o que eu tive que passar para ocupar aquele espaço. E nada mais do que eu também abrir espaço para que outra pessoa ocupe, né? Acho isso importante. Eu fiz o meu papel, eu estou fazendo, termino meu mandato primeiro 31 de dezembro. E eu acho que eu consegui colaborar com o município a nível municipal. E aqui abre espaço para que outras pessoas também façam isso por Criciúma, né? E é muito engraçado porque as pessoas não estão acostumadas a esses movimentos, né? Porque as pessoas acham que eu estou saindo da política. Mas não, eu gosto do que eu faço, eu vou continuar e vou fazer política sem mandato. Né? Então, as pessoas acham que a gente tem que sair de um mandato e engatar em outro, assim. Então, é um jeito diferente, é uma coisa que eu escolhi. E estou muito feliz por essa decisão. Eu acho que legal que a Câmara renove, acho que é importante oxigenar. Né? Acho que faz muito bem para as câmaras municipais essa renovação.
Vamos ver ano que vem como será essa renovação, né? E Lucas, o que tem a nos dizer aí também? Na verdade, a Camila tem algumas informações interessantes. Eu vou puxar um assunto um pouquinho anterior. Eu gostaria de saber, né, dela, que está participando ativamente ali da Câmara dos Vereadores, quais são as possibilidades de uma volta, o que se discute em Criciúma, o que vocês pegam de informações de fora que tentam trazer, porque tu mencionou que se fosse para voltar, seria interessante voltar de uma forma organizada, de uma forma para não ocorrer nenhum evento, uma segunda onda, uma contaminação nas escolas. E a gente sabe que o município de Criciúma atende crianças, né? Ou seja, vai lá, né, do CI da FASC até o 9º ano. Ou seja, é um público muito diferente, assim, né? Crianças mais jovens, crianças já na fase de adolescência. O que tu pensa? O que a Câmara está sugerindo? Então, na verdade, eu tenho estudado muito os movimentos feitos em outros países também, porque daí a gente já consegue ter isso. Funcionou, não funcionou? A gente sempre sabe que tem casos que voltaram às aulas, daí tiveram que paralisar novamente, né? Então, porque a medida não foi feita corretamente, né? Então, eu percebo que os países que estão funcionando é que tiveram essa volta gradativa, né? Então, volta as crianças da alfabetização, que são, na verdade, crianças que estão sofrendo mais também, né? Porque é inicial, então tu tá sendo alfabetizado, daí tu tem que voltar para casa. Então eu percebi que em outros países, primeiro voltaram as crianças da alfabetização, né? Então, daí o que acontece? Elas dividiram as salas, né? Porque quando voltaram só a alfabetização, tinha mais salas disponíveis para elas fazer. E aí observaram o controle da curva. Aumentou os casos na região, diminuiu, para assim voltarem gradativamente, né? Eu sei que o município já está estudando alguma forma mais efetiva de voltar, e também porque envolve muito, né? Envolve a questão do transporte público, porque a criança vai ter que ir de transporte público para a escola. A gente sabe que não está tendo todos os horários, não pode preencher, a ocupação é só de 50%. Então tem todo esse estudo, né? Os horários que vão ser, se vão ser reduzidos ou não. Os outros países também não voltaram, né, com toda a carga horária. Eu sei que existe um estudo no município, sim, e eu sei que estão buscando exemplos que deram certo em outros lugares, que eu acho que é de grande importância, para a gente não errar uma coisa que já pode ser corrigida, né? Não, eu também teria outra pergunta, é que o seguinte, você acha, né, analisando, fiscalizando como vereadora, que a nossa estrutura, por exemplo, as escolas municipais de Criciúma, estariam prontas para um retorno do dia 3 de agosto? Eu acredito que vai ter que ser muito bem pensado, porque eu não conheço todas as escolas e todas as estruturas, então seria prematura da minha parte ter essa resposta. Mas eu acredito que se a gente tem que ter esse distanciamento necessário, a gente sabe que uma sala de aula não foi projetada para ter esse distanciamento, né? Então, essa é a minha preocupação. Se vai voltar, qual o distanciamento que vai ter? As escolas vão ter que... Uma sala de aula vai ocupar 50%, então, e a outra sala de aula, né? Então, a gente precisa disso. A gente sabe que tem algumas escolas que estão sendo reformadas, então, ou vão ter que ocupar um espaço que não é de sala de aula para as crianças também, né? A gente sabe que tem sala de informática, tem de biblioteca. Eu acho que tudo vai ter que ser transformado em sala de aula para ter que ampliar esse espaço entre os alunos. E aí é também a dificuldade de tu controlar uma criança. Porque uma coisa é tu ter um adolescente dizendo, a gente não pode se abraçar, a gente não pode se encostar. Mas a dificuldade que eu tenho de falar para minha afilhada, não pode abraçar a amiguinha, tá com saudade. E ela fala, tô com saudade, né? Minha amiga, tô com saudade. Como é que chega na escola depois de 3, 4 meses e não abraça? Então eu sinto que tem que ter uma orientação muito grande dessas crianças nessa chegada. O professor, né, lidar com isso. Mas sabe que respeito a ainda a pandemia e a educação, que é uma discussão longa, e pegando o gancho que o Lucas disse sobre volta às aulas, talvez a Câmara, eu não sei qual é a ideia da Câmara e da Prefeitura de Criciúma, quando as crianças estão em casa agora. Até os diretores foram na Câmara, os diretores de creche da rede particular, né? Isso mesmo, a reclamação que fizeram, que talvez seria uma reclamação também por parte de direção dos CIs, né? Os alunos estão em casa e os pais precisam trabalhar. E agora, que movimentação fazer dentro disso? O que você acha, Camila? Porque a preocupação deles era o seguinte, né? A do colégio particular, ela vai ter que pagar alguém, ela tem esse recurso, na verdade ela não tem. Ela vai ter que optar, ela não vai pagar a escola, né? Ela não vai pagar aquela mensalidade, mas porque ela vai precisar pagar alguém para estar em casa com essa criança.
Mas a pessoa que já usa o sistema público de educação, ela não tem essa condição de estar pagando uma mensalidade. Então, com quem que ela está deixando essa criança? Né? Com os avós, que são grupo de risco? Então, às vezes, tu está amenizando um problema e está criando um outro para o grupo de risco, né? Então, é essa questão que elas levantaram. Algumas questões que a gente passa batido, né? A gente, nossa, mas uma aglomeração de crianças, né? E muitas são assintomáticas e vão para casa e transmitem para os pais, para os... Enfim, só que aí se elas são assintomáticas, elas também podem transmitir para os avós. Então, Sim. foi isso que elas levantaram, né? E é uma questão importante de ser analisada. Então, eu tenho uma grande preocupação com isso, de tomar uma decisão, né? Achando que está protegendo e não está, de fato, protegendo. Mas é o que a gente volta lá para o início. Mas nunca aconteceu, então a gente precisa testar. É tudo muito novo, né? Exatamente, testar alguns movimentos. Tem questões econômicas também que envolvem essa nuance, né? Camila, não sei se tu participou, mas eu vi, acho que há 2 semanas atrás, teve uma discussão das escolas particulares de ensino infantil, de educação infantil, para uma possível volta, insinuando que algumas delas estavam quebrando. Não sei se tu participou dessa conversa, não sei se foi numa sessão, acho que foi uma conversa exatamente entre esses proprietários, diretores, né, com alguns vereadores, buscando esse apoio. E o que tu pensa? Tu acha realmente que existe essa pressão de uma volta através dessas escolas? Porque, claro, muitos pais devem estar retirando, né, os seus filhos porque é um gasto a ser cortado, né, já que não há um atendimento efetivo. Exatamente. Até porque quando tu paga uma mensalidade, tu tá pagando por um serviço que agora tu não tá mais recebendo. Justo. Né? Eu vejo, e isso funciona para... Tem pais que também tinham contratos com aquelas as Topics que levam, né, porque fica distante. Então, tu tem que continuar pagando, porque tu fez um contrato, tu tem um contrato com a escola que tu também continua pagando. E aí, ainda assim, tu tem que contratar alguém para ficar com a tua filha, ou deixar com alguém, né? Que também tem certo perigo, que a gente volta à questão da violência também, de deixar com uma pessoa que não é tão próxima da família. E aí, essa questão, elas usaram um espaço da tribuna da Câmara mesmo para relatar esse problema. Tem a questão da evasão escolar, que acontece muito, né? Que as pessoas começam a optar e aí não estou recebendo esse pacote com que eu paguei, e aí vou tirar meu filho. E elas estavam muito preocupadas porque elas optaram por não desligar ninguém das escolas, né? Não, vamos optar por não desligar ninguém. Mas também não, a preocupação delas, a gente não esperava que ia ser tanto tempo, né? Não vamos desligar ninguém por um período de 60 dias. Mas já passamos dos 90, e aí, como é que fica? Tu não tem uma reserva para pagar esses funcionários, e aí elas tinham estagiários e tudo mais. Então, essa preocupação. Só que a preocupação dos vereadores também é o protocolo de segurança para essas crianças, né? Precisa ter um protocolo, precisa ter... Como é que vai ser? Porque a gente precisa ter um plano de ação também. A gente não pode liberar as escolas infantis sem, de fato, uma apresentação de um plano de ação. E aí que a gente solicitou também, né, que se faça isso. Eu acho que te dá mais segurança para ti tá à frente disso. Eu me sinto muito mais segura estando à frente. Não, elas vão usar esse sistema aqui, elas vão, como tu falou, vamos usar mais salas de aula, mais espaço, vamos usar o ginásio para fazer sala de aula, do que simplesmente liberar. Então, eu acho que ficou bacana porque eu acredito na construção de um plano de ação daqui para frente, de como que a gente vai acolher essas crianças. Porque cada conversa que a gente tem tá se jogando mais para frente, né? Agora era julho, agora ficou agosto, e agora já estou ouvindo conversa que vai ficar mais ainda, porque a gente ainda não passou pelo esse achatamento de curva. Então, a curva era acontecendo isso de junho, aí 12 de junho, agora estou estudando a curva 19 de junho. Então, precisa se estabilizar os casos para que a gente volte, né? E a educação não é porque é a pandemia, mas ela sempre foi, nunca foi prioridade, né? Sempre foi colocado em segundo plano. Então, numa época dessa, ele só seguiu o barco, né? Mas, Camila, muito obrigado por ter vindo na nossa estreia. Na realidade, veio falar do requerimento, mas já abordamos de outros assuntos, mas quando o papo é bom mesmo, ele é assim, a gente acaba entrando em outros temas. Mas eu agradeço muito, tens feito um excelente trabalho na Câmara Municipal de Vereadores, lá em Criciúma, e esperamos aí que outras câmaras municipais da região copiem esse exemplo e façam requerimento também sobre essa matéria de conselho tutelar e proteção contra a violência à criança, né? Obrigada, Jorge, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco do meu trabalho. Muito obrigada, Lucas, também. Feliz demais pelo convite e quero dar uma boa tarde para todos os teus ouvintes também.
Nos despedimos aqui então da Camila Nascimento, vereadora em exercício. Bom, mas as notícias não podem parar. E Cocal do Sul, que temos de notícias? Bom, as aulas virtuais em Cocal do Sul, elas estão abordando agora o combate à Covid-19. A secretária da Educação, Ana Paula Teixeira Sequinel, até entrei em contato com ela esses dias por e-mail, e ela estaria ocupada hoje e não poderia vir à estreia do programa. Mas ela diz em uma matéria que de forma lúdica e educativa as aulas elas tratarão os cuidados para a prevenção. Abre aspas. Estes assuntos são extremamente importantes e devem ser abordados a todo momento, sendo prioridade especialmente em momento de pandemia. A Secretaria da Educação está em parceria com a Secretaria da Saúde, com a dona Sinara Cripa Milanês, onde estão tentando se reinventar e precisam de apoio público. E aí, Lucas, o que nos diz sobre isso? Na realidade, é uma pena que a gente não possa receber a secretária de Educação, né? Uma pena que ela não tenha um tempinho para discutir um assunto tão importante. E me preocupa bastante o fato de que outros municípios e até a rede estadual já tenham projetos efetivos aí para tentar levar a educação para todos e que Cocal não tenha dado, né, um respaldo para participar desse debate, né? É uma dó. Infelizmente, como professor, se eu fosse o professor da rede, ficaria um pouco triste, né? Até porque se o trabalho está ocorrendo, seria o momento da secretária de Educação vir e defender, né, e mostrar que Cocal está agindo e tomando as devidas providências para levar a educação a todas as crianças. É isso mesmo. Bom, não estamos sozinhos aqui, estamos com a dona Ronise Cristina Guimarães. Uma boa tarde. A Ronise é coordenadora regional da educação ali da nossa famosa CRE, em frente a Humberto de Campos. Boa tarde, Ronise. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Bom, Ronise, temos alguns assuntos aí para conversar. Eu estava lendo esses dias sobre a retomada das aulas em agosto, que poderá vir no sistema híbrido. O que a senhora tem a nos dizer sobre isso? Presenciais, ela está sendo organizada por um comitê que a Secretaria de Educação organizou. Então, nós temos um grupo de pessoas pensando essa retomada. Nós ainda não temos os protocolos para quando esse momento chegar, mas é importante ressaltar que nós estamos trabalhando com a data de 3 de agosto. Esta data se mantém até o momento. E durante esse período de organização, a Secretaria Estadual de Educação, junto à Secretaria da Saúde, estarão nos enviando, então, os protocolos. Nós temos muitas características que precisamos pensar nesse momento. Temos famílias que ainda estão inseguras para mandar seus filhos. Temos os nossos profissionais da saúde que estão no grupo de risco. Então, são muitas situações, particularidades, ser analisadas para aí sim definirmos qual sistema, de que forma, quem são esses alunos que serão atendidos num primeiro momento, se haverá um rodízio ou não de alunos. Então são todas essas situações que estão sendo pensadas, não só com a Secretaria de Educação, mas também por outros segmentos, Conselho Estadual de Educação, Sindicato de Professores, Undime, FECAM. Então é um grupo de pessoas que pensa essa retomada. Sim, até mesmo em notícia publicada, na construção desse novo protocolo sanitário, ali diz que ainda não bateram o martelo, mas parece que numa sala com 30 alunos, 15 vão e 15 ficam em casa, é isso? Não temos ainda essa informação, é como eu acabei de falar. Nós temos um grupo de pessoas que está organizando esse protocolo. Sim, então todos esses detalhes, quantidade de alunos, quem serão esses alunos, nós precisamos aguardar para que as informações oficiais venham através da Secretaria Estadual de Educação para a nossa gerência e aí sim fazemos a divulgação com os nossos gestores, com os profissionais de educação, para que a gente possa retomar da melhor forma possível. Mas é importante ressaltar que, quero aproveitar esse momento, de deixar claro e tranquilo as famílias, os profissionais da saúde, nosso secretário, professor Natalino, ele tem uma grande preocupação e uma grande responsabilidade com todas as situações
e com todas as decisões que são tomadas acerca da educação. Então, essa nossa retomada, ela será pautada no cuidado, na responsabilidade e certamente não colocando nenhuma vida em risco. Sim, importante isso, né? Dia 18, agora que passou, houve uma reunião com os coordenadores regional, isso lá da sede, né, Ronise? Isso, tivemos uma reunião, todos os coordenadores, todos os gerentes de cada setor da Secretaria de Educação, exatamente para alinharmos essa fala, tranquilizarmos todas as nossas escolas, que esse protocolo de retorno, que todas essas informações, elas serão repassadas com antecedência para que a gente tenha o tempo necessário e todo o preparo para que a gente possa retornar aí com toda a segurança possível. Alô? Alô? Ronise, eu atuo, né, como professor na rede estadual. Eu acho que a rede estadual ela vem desempenhando um papel interessante, né, tentando levar o conhecimento de uma forma diferente, né, para os nossos alunos. Mas, Ronise, a preocupação, né, que os adolescentes têm é com a questão da volta realmente. A gente sabe que vai ser um processo muito difícil, um processo de atendimento diferenciado, mas eu gostaria que tu fosse bastante sincera, até para a gente passar uma informação, uma imagem legal para esses adolescentes. Você acha que é possível realmente que a gente tenha um retorno no dia 3 de agosto? Acha que é possível realmente? Estamos trabalhando com essa data, dia 3 de agosto. É importante deixar claro que todas essas decisões, elas são tomadas em parceria com a Secretaria da Saúde. Quem nos aponta, né, a situação, os números que a pandemia está alcançando, é a Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Educação, ela tem esse alinhamento com as autoridades da saúde, enfim, para que possam nos garantir essa segurança. Hoje, né, dia 20 de junho, nós estamos trabalhando com a data de 3 de agosto. Agora, como eu disse, tem muitas interferências, tem muitas situações que precisamos pensar nessa volta. Se vão parar todos os alunos, nós temos aí um número de alunos que ainda não foi atendido, né? Você que é professor sabe. Certo. Nós temos um número elevado, grande. Na nossa regional, para vocês terem uma ideia, 80% estão acompanhando online. Nós temos aí uma média de 15% recebendo atividade não presencial e em torno de 5% que a gente não alcançou ainda. São alunos que não estão participando das atividades. E a nosso foco, preocupação em todos os esforços são para resgatar este grupo de alunos. Nós precisamos trabalhar com trazer o mais rápido possível para que a gente possa equiparar a aprendizagem desses alunos com os que já estão acompanhando. Então, são muitas situações que precisam ser analisadas, estão sendo analisadas, né, com muita responsabilidade, como eu disse, mas a data que nós estamos trabalhando é, sim, 3 de agosto. Certo. Ronise, claro, né, você como coordenadora regional tem entrado em contato, logicamente, com o Natalino, né, o nosso secretário de Estado de Educação, e com outras coordenadoras também, imagino eu. Em uma comparação com as outras regionais do nosso estado, como é que você avalia o desempenho da CRED Criciúma? Acha que nós estamos com um número de atendimento bom, muito bom? Acha que nós estamos contemplando a maior parte dos alunos? Como é que você avalia comparando com outras regiões do nosso estado? Nós estamos muito felizes, assim. O nosso resultado em relação, né, em comparação com algumas coordenadorias, como eu disse, 80% dos alunos acompanhando online, 15% recebendo atividades não presenciais e em torno de 5% que a gente não atingiu. Então, nós estamos... a nossa região é uma região bastante industrial, bastante tecnológica, né? As nossas escolas, enfim, a nossa região é uma região mais privilegiada do sul. Então, nós estamos muito satisfeitos com esse resultado. É claro que a gente quer sempre o melhor, né? A gente está em busca, como eu disse, o nosso foco, o nosso trabalho,
próxima segunda-feira, agora dia 22, nós temos uma reunião com todos os gestores, uma reunião online com todos os gestores, para debater e discutir outras, mais alternativas, para que a gente possa buscar o maior número de alunos participantes. Mas, penso sim, que nós estamos, eu particularmente, sou só o orgulho dos nossos professores, nossos gestores. Eu sei que está sendo um trabalho árduo, praticamente 7 dias na semana, não tem horário, porque, né, a disponibilidade que se fica em função da tecnologia, ela é quase que integral. Então, eu só tenho a agradecer, né, e dizer que sim, que na nossa regional nós estamos muito satisfeitos com os resultados. Ronise, eu estava lendo aqui uma matéria sobre o número de alunos com acesso à internet e computador e eu até ganchei com um assunto que eu acho muito importante, os pais se preocupam muito. Agora que os filhos estão em casa, os pais estão como com uma certa autonomia para serem, parece que, professores. Mas assim, como que os pais podem lidar com essa situação, Ronise? Jorge, esse além do resgate desses alunos que ainda não estão participando, essa temática que você traz é a nossa segunda grande preocupação. Nós tivemos acesso a uma pesquisa que famílias que acompanham, independente da situação que estamos vivendo, sabe? Não é porque nós estamos num regime não presencial. Mesmo num regime presencial, famílias que acompanham os seus filhos, que sabem o que eles estão estudando, que cobram em relação à tarefa, enfim, os alunos têm uma melhora no seu aprendizagem de 4 meses à frente daquele aluno que não tem esse acompanhamento, essa ajuda em casa. Então, é claro que para os pais é um desafio, eu sei da dificuldade, às vezes a família tem um computador para todos utilizarem, às vezes o conteúdo até para os pais fica difícil auxiliar, mas mais do que nunca é o momento de família e escola estar junto, a família poder acompanhar, entrar em contato com a escola quando aparecem essas dificuldades. O que vai fazer diferença nesse momento para o nosso estudante certamente é o acompanhamento da família. Repito que eu sei que é um desafio, que não é fácil, mas ele se faz muito necessário. E aproveito, né, para conclamar a cada pai, a cada mãe, a avó, enfim, que as famílias possam dar essa atenção, possam dar esse amparo às nossas crianças, aos nossos adolescentes e jovens, porque é um momento que o professor faz a parte dele, encaminha as atividades, mas mais do que nunca, para que a aprendizagem aconteça, o aluno precisa realizar essas atividades. E se faz mais do que necessário nesse momento que a família, né, fique atenta, fique observando, até por uma questão de segurança. Porque às vezes o adolescente está ali no computador, está ali no celular, mas está estudando, está jogando, está conversando com os amigos. Então esse acompanhamento ele se faz muito necessário. Sim. No início agora do ano, em fevereiro, nós tivemos as escolas estaduais passam pelaquela semana pedagógica e um assunto que foi muito comentado e que surgiu muita dúvida é o famoso novo ensino médio. Ronise, nos explique melhor o que seria esse novo ensino médio. Bom, o novo ensino médio, ele tem como sua principal característica a ampliação da carga horária trabalhada com os alunos, né? Nós temos no novo ensino médio as disciplinas eletivas. Na nossa regional, nós temos uma escola que é a Heriberto Wilson, que aderiu, né, ao novo ensino médio. Então, foi aberta a possibilidade de escolhas dessas disciplinas eletivas, desses componentes curriculares eletivos, e especificamente no Heriberto Wilson, nós estamos trabalhando com um projeto de vida, com cultura digital, e com pesquisa e extensão, de projeto, pesquisa e extensão. Tá? Qual é a grande característica do novo ensino médio? É o nosso jovem protagonista, é o jovem poder perceber o que ele deseja
ao se inserir no mundo do trabalho, e aí nós não falamos só no mercado de trabalho, nós estamos falando do mundo de trabalho. Então, é preparar um cidadão para esse mundo do trabalho, que ele tenha perspectiva do que ele deseja para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, para a sua vida em sociedade, que aprenda a conviver em sociedade. Então, na verdade, é um trabalho aqui além das disciplinas que já se trabalha no ensino médio, né? Língua portuguesa, matemática, enfim, todas as disciplinas, nós ampliamos a carga horária, trazendo para a escola situações que o jovem vai enfrentar na sociedade, no mundo do trabalho, mas que ele já possa vivenciar isso na escola e aí sim estar mais preparado, né? Até para escolher uma profissão e poder definir qual o caminho que ele deseja tomar para o seu futuro. E sabemos que a construção de um bom profissional é muito importante. Até sobre isso, Ronise, o Estado, a Secretaria do Estado da Educação, neste momento agora de pandemia e home office, como que a Secretaria tem organizado e assegurado o bom profissionalismo dos professores dentro de casa, no Google Classroom? Nesse momento, a gente conta com toda a equipe pedagógica das escolas, e principalmente dos nossos gestores. Quando nós suspendemos as aulas, né, lá no dia 18 de março, a Secretaria de Educação, rapidamente, né, e aqui eu deixo o meu orgulho de fazer parte da educação catarinense, porque hoje nós somos modelo não só para o nosso estado, mas para o nosso país e até outros lugares, como Japão, Singapura. O próprio Google trouxe isso para o nosso secretário. Então, rapidamente foi tomada essa decisão de organizar as aulas não presenciais e, a partir disso, em ciclos, nós fomos desenvolvendo esse trabalho. Então, primeiro a Secretaria de Educação trabalhou com a equipe das coordenadorias. Rapidamente as coordenadorias organizaram um trabalho com os gestores e aí, a partir desse momento, os gestores fazem esse acompanhamento. É claro que as escolas têm as suas equipes pedagógicas, assistentes técnico-pedagógico, orientador escolar, supervisor escolar, que dão esse suporte para o professor. Né? Nós temos um sistema que faz esse acompanhamento dos planejamentos, mas a grande... o que vai dar esse suporte para o professor? Até se o professor não tenha um instrumento tecnológico, computador, ele pode estar vindo com toda a segurança, né, tomando todos os cuidados, utilizar o espaço da escola para fazer. Então, todo esse apoio, todo esse cuidado é feito pela equipe gestora da escola. E o professor ir para a escola, Ronise, numa época que a escola provavelmente está fechada? Sim, o professor ele pode ir com horário marcado, sem aglomeração, o espaço devidamente higienizado, né? Então, não é todos ao mesmo tempo, não. É aquele professor que sente a necessidade, né? Vamos supor, o professor não tem internet em casa, mas ele deseja publicar a sua atividade. Ele pode sim, com hora marcada, tomando todos os cuidados de higiene, ir até a escola, utilizar, porque nós temos todo um protocolo, uma portaria que libera essa ida do professor até a escola. Interessante, Ronise, até mesmo porque as escolas do estado, muitas delas têm laboratório de informática. E então os professores podem estar utilizando em hora agendada, é isso? Em hora agendada, faz o agendamento com o gestor para utilizar, né? Não, em hipótese alguma, pode ter aglomeração. Esse espaço ele precisa ser higienizado antes e depois. Então, tem toda uma organização. Sim. Mas, sim, professor que não tem acesso à internet ou que não tem um equipamento adequado e tenha o desejo de postar as suas atividades, enfim, de organizar as suas aulas, ele pode fazer esse agendamento com o seu gestor, porque nós temos uma portaria que garante esse tipo de trabalho. Sim, Ronise, só uma última pergunta para finalizarmos essa maravilhosa entrevista. Notícia do nosso presidente Bolsonaro, ele nos diz em nota que o que nos tira da miséria, da pobreza e da ignorância é o conhecimento e o ensino.
E dentro disso, o estado de Santa Catarina, através do MEC, recebeu aí escolas de modelo cívico-militar. Temos lá escolas de Biguaçu, Palhoça, Chapecó e Itajaí. E a nossa ANREC receberá ou tem alguma proposta para receber este modelo cívico-militar? Jorge, nós já estamos nessa discussão, né, desde que eu entrei na gerência o ano passado. Esse ano, com toda essa situação da pandemia, infelizmente, muitos projetos, né, foram suspensos até que a gente retome. Enfim, todos os nossos esforços estão voltados para essas atividades não presenciais. Porém, eu acredito que, se eu não me engano, agora no segundo semestre, o MEC abre novamente novas possibilidades. Não consigo te afirmar se a nossa regional será contemplada, né? Eu sei, também li em algum lugar que o MEC abriria novamente, se eu não me engano, a partir de outubro, novas possibilidades. Mas isso é uma decisão da Secretaria Estadual de Educação, né? Como eu disse, nosso secretário, o professor Natalino, ele tem muita responsabilidade, sempre muito assertivo nas suas decisões. Se sentirmos que é de um desejo da comunidade, tiver o interesse da comunidade escolar, e for uma situação positiva para a nossa regional, acredito que virá sim. Agora, como eu disse, né, nós estamos com todos os esforços e pensamentos e organizando, pensando essa retomada das atividades escolares, e que a gente tenha aí um segundo semestre, uma finalização do ano letivo de forma muito positiva. Ronise, muito obrigado mais uma vez pela entrevista que nos proporcionou. Ronise Cristina Guimarães, mais uma vez, ela é coordenadora regional da educação aqui, supervisionando e coordenando a nossa ANREC. Muito obrigado, Ronise. Eu que agradeço, me coloco à disposição, a coordenadoria está sempre aberta, né? E deixo como meu recado final, meu agradecimento a cada professor, a cada educador da nossa regional, os nossos gestores, né, que estão aí na linha de frente também, fazendo um trabalho excepcional, e o meu agradecimento especial a vocês, né? Sei que estão estreando o programa, é isso mesmo? É isso aí, na estreia nós tínhamos que ter a sua presença. O programa, desejo sorte e muito sucesso a vocês. Muito obrigado, Ronise, um abraço. Bom, tá aí a entrevista da senhora Ronise Cristina Guimarães. E o que você tem a me dizer, Lucas, sobre as notícias que acabamos de receber da senhora Ronise? Olha, até pela fala da Ronise, a gente tem um desenho de um quadro interessante, né? O número de atendimento dos alunos. Realmente a gente tem que admitir que a Secretaria de Estado ela foi muito rápida, né? O pacote For Education da Google foi logo adquirido, então houve a capacitação, né? Não é a capacitação que todo mundo deseja, uma capacitação totalmente à distância, né? Por isso que muita gente ainda posta com dúvida, desenvolve as atividades ainda sempre com muita dúvida, e às vezes isso recai para o aluno também. Mas quanto à questão da implantação de uma escola militar aqui da nossa região, me parece que é um desejo antigo, né? Acho que há um clamor popular aí por parte de alguns grupos, né, que desejam essa escola, mas, né, nessa época de pandemia, com a queda do número de arrecadação em todas as esferas governamentais, eu imagino que nesse primeiro momento nós não tenhamos essa escola ainda por aqui. Mas, né... Em matéria do MEC, este modelo, através do antigo, não é o secretário de Educação, mas é o Weintraub. O antigo ministro? O antigo ministro da Educação. Segundo da gestão Bolsonaro. Segundo, ele disse em matéria que 2 pontos principais do modelo cívico-militar. Ele diz que é para fortalecer os valores humanos, éticos e morais, e melhoria do ambiente dos profissionais de educação, e para a redução do índice de violência, da evasão e repetência e do abandono escolar. Lucas, vamos ser sinceros. O modelo cívico-militar não coloca as coisas mais no eixo? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas porque quando ele fala das questões morais ou as questões de fortalecimento de valores,
e parece que ele está desprezando todo o papel da escola com o seu modelo atual. Eu acho que não funciona dessa maneira. Eu acho que a gente vai receber um convidado aí supimpa para debater sobre esse tema também. Então, eu soube que o convidado é seu amigo, né? Por coincidência, não foi nada combinado. Nada combinado. O senhor Enio Leonardo Rocha Cândido. Acertei, senhor Lênio? Sim, boa tarde, Jorge, boa tarde, professor Lucas. Boa tarde. O Enio é professor da Rede Estadual de Educação e atua agora no SINT como coordenador regional. Estávamos comentando agora, senhor Enio, estávamos comentando agora sobre o novo modelo cívico-militar adotado pelo MEC. E estávamos numa entrevista agora com a dona Ronise, coordenadora da regional aqui da nossa REC. E uma matéria publicada pelo ex-ministro da Educação diz que o modelo cívico-militar fortalece valores humanos, éticos e morais. O senhor, como sendo licenciado em filosofia, o senhor acha que o modelo cívico-militar fortalece a ética e moral dos nossos queridos alunos? Olha, Jorge, na verdade, é preciso que tenhamos presente, os radiovintes aí, né, saudando a todos com boa tarde, né, primeiramente, é preciso que tenhamos presente que quando você fala em valores, em ética, você parte de um pressuposto que indica que aquilo é o correto. E aí eles querem apresentar uma proposta para a sociedade brasileira de um modelo de ensino que se pauta num conjunto de regras, normas e valores que para eles são corretos. Quando, historicamente, e os movimentos sociais mostram isso, os historiadores mostram isso, o Lucas é licenciado em História, né, Lucas? Isso. E o SINT tem isso na sua pauta, o entendimento de que aquilo que é pressuposto para o regime militar, para aquele modelo acadêmico, né, não é o que corresponde aos anseios da sociedade, aos anseios da juventude e, ouso dizer até, aos anseios da própria ciência. Né, que entende que é preciso, muitas vezes, contrapor a ordem estabelecida e entende que esse é um valor justamente para se criar o novo, para se buscar o novo. Uma dúvida que surgiu, até me mandaram agora pelo WhatsApp, e eu vou ler porque eu achei uma pergunta assim, muito boa para discutirmos. Por que não podemos ter os dois casos, ou seja, os dois modelos educacionais e estudarmos qual apresenta melhor resultado? Lucas, me diz aí, por que não os dois, então? Na realidade, eu acho que existem os dois, né? Na realidade, as escolas militares, elas estão presentes em alguns estados brasileiros, existem aqui em Santa Catarina também, né? Se eu não me engano, em Joinville, né? Se eu tiver informação, depois pode me corrigir. Mas no final das contas, eu acho que essa implantação, ela depende diretamente de verbas e emendas que, na verdade, dependem do governo federal. Então, é um gasto público, né? Então, para a contratação de novos profissionais, para readequações. Então, eu acho que essa implantação ela pode ocorrer aos poucos, com algumas escolas, algumas unidades, mas eu acho que talvez efetivar uma comparação seria algo que não é o ideal. Temos aí 4 escolas do nosso estado que já adotaram este sistema. Vamos ver aí o que esse sistema contribuirá. Mas, senhor Enio, uma nota pública lançada no site do sindicato diz: nossa prioridade é a vida, o pedagógico se recupera, vidas não. O que o senhor tem a nos dizer esta nota publicada pelo sindicato? Então, caríssimo Jorge e ouvintes, nós estamos vivendo um momento, especialmente no Brasil, em que as pessoas estão perdendo a sua vida, por conta da contaminação por um vírus que ele está aí, né, sendo disseminado de N formas. Os técnicos, estudiosos na área da saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca como alguns caminhos para que a população não se exponha ao risco de contágio, porque ele pode superlotar o sistema de saúde e, por sua vez, o sistema de saúde não dar conta de atender as pessoas e, né, não tendo o atendimento, as pessoas perderem sua vida.
E aí, o que o Cinti está colocando, né? Então, os professores estão executando o seu trabalho a partir de ações encaminhadas pela Secretaria de Estado de Educação naquilo que está sendo chamado de trabalho remoto, né? Então, eu tenho filhos, né? Quem está estudando aí sabe que o trabalho está acontecendo. Eu sou professor, também estou tentando realizá-lo de modo remoto. E aí nós, enquanto Cinti, estamos defendendo a vida das pessoas. E defender a vida das pessoas nesse momento de pandemia significa tentar ao máximo resguardá-las do contágio. Tentar ao máximo resguardá-las do contágio significa não expô-las ao convívio, a aglomerações, né? E aí, o Cinti tem um entendimento de que é preciso, em primeiro lugar, garantir a saúde dos profissionais de educação, dos professores, assistentes e tal, dos estudantes e seus familiares, evitando que eles participem do momento escolar, presencial, que implica necessariamente em aglomeração. Necessariamente implica aglomeração. O pedagógico, que significa o cotidiano da sala de aula, que significa a abordagem do conhecimento, o acesso à técnica, o domínio da fórmula, o experimento, a pesquisa, a elaboração, a apresentação em si, esses a gente pode recuperar. Vidas não. Então, esse é o título e é o sentido deste documento, e é o sentido da tônica que todos os dirigentes do Cinti têm adotado, né? Olha, não somos contra termos que desenvolver alguma atividade. O problema é a modalidade. Depois a gente de repente vai aprofundar isso aqui, né? É a modalidade, a forma que está sendo encaminhado, né? Agora, em primeiro lugar, vamos garantir a qualidade de vida das pessoas, garantir a vida das pessoas. E o entendimento dos técnicos nesse momento é de que é preciso evitar ao máximo o convívio, a aglomeração e a partir da orientação do distanciamento social, né? Até sobre o sistema e o modelo adotado, foi publicado porque para a volta no dia 3 de agosto, que está agendado para dia 3 de agosto, provavelmente seria um sistema híbrido. A dona Ronise ainda não disse que o martelo não foi batido ainda, mas parece que numa sala com 30 alunos, 15 ficam em casa e 15 vão para a escola. Como é que vai ser feita a seleção, né? Qual critério vai ser utilizado, né? E como é que fica, né, a garantia, né, do atendimento aos que não estarão ali, né? Porque assim, o professor Lucas é um jovem professor, eu admiro muito, tenho muito respeito pelo trabalho dele. E esse trabalho online que nós estamos executando, ele tem a sua eficácia, tem a sua qualidade. Mas o cotidiano da sala de aula, ele contém em si uma riqueza que você não consegue trazer presente. Né, isso, você não consegue. Diferente, né? Isso, porque às vezes assim, no momento da abordagem, da explicação, que o professor de repente leva o aluno para que ele compreenda, para que ele assimile aquilo, a fazer um questionamento. E no questionamento você pode entrar no universo dele e conectá-lo com aquilo que até então ele não tinha essa conexão. E isso acontece no seio da sala de aula, né? Então a gente não abre mão disso. E entende que esse é o caminho. Só que no momento não dá. No momento isso não tem como agora. A gente tem que evitar isso. Então estão sendo adotadas essas medidas, né, do trabalho remoto, das aulas online. Até ouvi agora... para apresentá-lo, esse é o meu irmão, doutor Enio, é o Ricardo Strauss Jr., né? É o ajudante do dia, e ele está aqui me dando uma maior força de todas, porque hoje é a estreia final, e nós ouvimos aqui, o Júnior vai confirmar comigo, que a senhora Ronise nos publicou agora, nos afirmou, que um professor, até interessante para falar do nosso querido governo e o seu secretário, que os professores que não têm computador ou internet, eles agora podem ir na escola. Quer dizer, naquela primeira reunião que tivemos, não podíamos chegar perto da escola, né? Os materiais eram encaminhados impressos. Agora, se eu sou professor, já passaram aí o quê? 90 dias de pandemia? 90 dias, né? 90 dias. 90 dias. Agora eu, professor, não tenho computador, agora eu posso ir lá na escola usar. Aí eu ainda perguntei, utilizar o laboratório de informática.
E aí, senhor Enio, o senhor acha que isso realmente funciona? Não acho que funcione e digo até, não está funcionando. Porque não está sendo uma estratégia adotada pelos professores, né? O pessoal não está utilizando-se desse recurso. Mas, Jorge, me permite voltar na questão anterior, porque sim, fica à vontade. Acabei perdendo a linha ali. Eu não sei se a dona Ronise, eu não estava acompanhando, infelizmente, aqui. Eu não sei se a dona Ronise colocou que de um questionário que está sendo feito pelo governo do estado aos professores e vai chegar também aos estudantes com relação ao retorno das aulas. Não, isso ela não colocou. Isso. Ela não colocou. E na nossa regional, na realidade, ainda não chegou aos professores, né? Mas como eu trabalho em outra regional, já chegou. Eu já preenchi lá, então já teve... Eu recebi e preenchi. É uma pesquisa sobre a saúde dos trabalhadores de educação em tempos de pandemia. Não. Não é esse? Não é esse. É uma pesquisa da sede sobre o retorno das aulas. Isso. Sobre o retorno das aulas no dia 2 de Não, agosto. eu ainda não recebi nada. Como deve ser para os gestores, para os professores e também parece-me para os estudantes, né? Para os estudantes também. Olha só. Então assim, nós da coordenação regional do SINT estivemos reunidos, isso surgiu para nós ontem, e a gente vai se pronunciar possivelmente na segunda-feira, orientando os professores que receberem o questionário, que respondam não passionalmente, mas que utilizem-se do perfil próprio do professor, que é buscar conhecer. Né? Então, assim, se é uma pesquisa, um dado relacionado à saúde, então eu tenho que ouvir os técnicos e profissionais da área da saúde. E mesmo eu sendo professor de sociologia para o ensino médio, está me perguntando ali, você acha que se retornarmos às aulas com 50% dos alunos presentes a cada 15 dias, revezando tal... Esta resposta do ponto de vista pedagógico eu sei dar. Agora, essa resposta do ponto de vista da preservação da saúde, do evitar a exposição ao risco, essa resposta, com mais propriedade, tem que ser dada por um técnico, por alguém que estuda essa questão da pandemia, do contágio, da evolução do vírus. E aí, então, a nossa orientação vai ser essa, que o professor não responda passionalmente, mas que ele fundamente-se na orientação técnica, especialmente da Organização Mundial da Saúde, para a partir dali sim dar o seu parecer. Porque, é claro, nós como sindicato a gente orientou, não adote já a modalidade de ensino remoto que a sede está apontando. Vamos conhecer primeiro, vamos ver se a ferramenta que já existe disponível aí não possibilita, né? Já temos o contato com o aluno, que é o professor online na época, né? Questionamos isso, mas a categoria não. A categoria pegou e abraçou a proposta e foi já desenvolvendo as atividades a seu modo, do seu jeito, com o seu padrão de qualidade. E aí agora a gente vai ter essa mesma posição, a gente vai advertir a categoria, porque nós somos o sindicato, temos legalmente o poder de representação, mas a gente assumiu a coordenação e nós somos de uma organização dentro dos trabalhadores da educação que se chama independentes. A gente entende que o que deve pautar a coordenação do sindicato é a reivindicação da categoria, é o pensamento e o entendimento da categoria. Então, se a categoria entende que devemos retornar, então que eles façam isso baseado em dados técnicos, né? Que se amparem. Eu teria uma questão para levantar, pode ser até um pouco polêmica, né? Mas a Ronise, ela não fechou, né? Ela não bateu o martelo, como o Jorge falou, né? Ela não bateu o martelo para o dia 3 de agosto. Mas, essa possibilidade de um ensino híbrido e tudo mais. Mas, Enio, o que o sindicato está pensando sobre essa possível volta? Porque está ali, né? Tem um documento, existe, é algo oficial, a possibilidade de um retorno no mês de agosto. Mas qual é a postura do sindicato? O sindicato, como tu mencionou, né? O sindicato ele vai buscar ali o viés técnico, vai buscar ouvir a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde, mas... como coordenador regional, eu tenho certeza que tu tem muita troca com outros dirigentes, né? Dirigentes estaduais, dirigentes de outras regionais. Como é que está esse movimento? O que o SINT pensa dessa possível volta? Então, na verdade, o professor Lucas, ouvintes aí, Jorge, o que nós temos é um cenário de dúvida, muito obscuro, né? Então, não existe assim um dado concreto, real, que diga hoje a condição está favorável para que possamos retomar os trabalhos presenciais. Não existe. Então, nós estamos nos pautando num documento da CNTE, um documento longo, extenso que a CNTE fez, realizou um estudo, né? E aí a orientação é que só se retorne
quando já houver não só o achatamento da curva, mas zerada a possibilidade de superlotação do sistema de saúde, porque não tem como, não existe previsão no momento de cessar o contágio. Não existe. Né? Não existe. Né? Mas não podemos expor de modo tal a colocar essa juventude, essa criançada no convívio, em aglomeração escolar, né? Sendo que o sistema de saúde está num nível de lotação. Isso. Como aconteceu inclusive essa semana aqui, que os jornais e os meios de comunicação estão veiculando, que estourou uma bolha aí, né? Aumentou 40% o número de contaminados e 70% o número de ocupação hospitalar, né? Então a ideia é essa, se é para retornar, que retornemos em condições favoráveis. Então o CINT está participando em nível estadual de um grupo de trabalho que contempla mais de 30 entidades, ligado ao judiciário, ligado ao Estado, né, Poder Executivo, ligado à saúde e à educação. Porque também existe uma pressão e um lobby das redes particulares, que tem na aula o seu objeto de mercado. Né? E aí, para eles, né, eles estão tentando também encaminhar o trabalho remoto, mas muitos não estão conseguindo manter a sua clientela. Porque além da crise pandêmica, nós temos também o fator econômico que está pegando, que é mundial e atinge o local. Né? Jorge, posso fazer uma pergunta que eu fiz para a Camila, então? É que... Fica à vontade, meu amigo. No momento que a gente estava discutindo as questões mais ligadas a Criciúma, nós sabemos que houve uma reunião entre representantes de escolas de educação infantil em Criciúma, né? Da rede particular, né? Da rede particular, para dar uma pressionada para uma possível volta, insinuando que as escolas poderiam quebrar, né? Algumas já estavam quebradas, já não retornariam mais depois da pandemia. Mas assim, na questão estadual, já que a gente tem ali no nicho de atendimento do Estado o ensino médio, e o ensino médio é uma parte do ensino, que eu acho que tu vai concordar comigo, que gera muito lucro para essas redes privadas, porque é onde justamente tem a preparação para o vestibular, tem os cursinhos. Tu acha que esse lobby todo praticado realmente pode ocasionar uma volta prematura? Tu como dirigente, tu acha que existe essa pressão e ela é forte o suficiente para que isso ocorra? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E aí entra o nosso papel de resistência. Mas não é uma resistência porque não queremos. É uma resistência porque não há condição. É uma resistência com fundamento científico e técnico. Exatamente. E a gente quer, e o nosso chamado é sempre esse, inclusive para os pais que estão aí acompanhando esse momento de conversa, né, terem presente isso também. Não é que nós não queiramos retomar o trabalho. Até porque nós estamos trabalhando, e estamos trabalhando muito mais. Né? O trabalho está sendo muito maior, mais intenso agora para muitos de nós, por conta da ferramenta utilizada, por conta da burocracia criada, né? Pelo Estado, na rede estadual, é claro. Mas assim, o que a gente quer que todos entendam é que a gente quer retomar o nosso trabalho, mas com as condições minimamente propícias para que, havendo um contágio em massa, haja recurso para tratar daqueles que forem contaminados. E nós estamos falando aqui dos filhos de vocês. Nós estamos falando aqui de vocês. Porque se o teu filho é contaminado na escola, chega em casa, ele vai afagar você. Ele vai ter contato com você. Eu recebi agora aqui pela nossa live, e até eu quero mandar um abraço para muitos profissionais da educação que estão nos acompanhando. A Gisele aqui da rádio mandou um beijo e sucesso, abraço Gisele, Ricardo Strauss e a Eliege também. Gisele Albino também, parabéns pela iniciativa, em particular professor Lucas e Enio. Ricardo Alexandre Monteiro, grande Enio Leonardo. Bom, mas tem um ponto aqui a falar, que recebi agora aqui na live. Diz assim: ninguém duvida de que a aula presencial é fundamental. É muito melhor e é sensivelmente melhor que o modelo remoto. No entanto, tenho curiosidade em ler e saber quais alternativas de como conduzir este momento. Se houver, quais são as propostas foram apresentadas à sede? Acho que essa pergunta ela está fazendo ao sindicato. E aí, senhor Enio? Se houver propostas de como pode ser o ensino remoto?
Se o sindicato apresentou propostas de como pode ser trabalhado a educação remota e se foram apresentadas a sede? Foram apresentadas a sede, inclusive no primeiro momento, o sindicato defendia que nós continuássemos usando o professor online, que era o caminho oficial de contato entre o professor e o estudante no que diz respeito à organização diária das abordagens em salas de aula, as avaliações, os seus critérios e a sua abordagem. Então isso já existia. Então no primeiro momento era isso. Aí depois veio essa proposta já logo no começo, né? Essa proposta do governo então de usar essa plataforma que ela abre para mais alternativas de trabalho remoto. Então, assim, o que o Sint tem se manifestado, inclusive recorreu ao Ministério Público Estadual, é a exigência da sede sobre o profissional em educação no que se refere à burocracia, no que se refere ao excesso de trabalho, além daquilo que é próprio do professor, da abordagem do conhecimento e da forma técnica de fazer com que o estudante tenha acesso àquele conhecimento, tenha um nível de compreensão daquele conhecimento e que assimile aquele conhecimento nessa modalidade. Então, quanto a isso, não há assim controvérsia. A controvérsia está justamente no excesso de burocracia, porque imagine que você executa um trabalho e vai se criando, então agora além disso tem que fazer mais isso. Depois você já faz isso que você fazia, faz mais isso que nós criamos agora, e também faz mais isso, né? Então está se criando muitas está se colocando muitas atribuições para o professor realizar, que são demandas burocráticas e não pedagógicas, que são demandas administrativas e não didático-pedagógicas, não são relacionadas ao fazer da sala de aula. Antes de irmos para o próximo tópico, pode, Lucas, à vontade. É que o que o Enio coloca, né, como professor também tem essa experiência, é que para o aluno aparece a ponta do iceberg, né? Ou seja, como a gente sabe, o iceberg, a sua maior parte está embaixo, né? Escondido na água. E o que acaba acontecendo? Esse excesso de burocracia, ele até corta o desempenho do próprio profissional. Ou seja, ele tem que preparar um plano de aula que muitas vezes nunca vai ser lido, alimentar sistemas de maneira repetitiva e muitas vezes, ao chegar na ponta ali no desenvolvimento da atividade, ele já está sem criatividade, ele já está sem ânimo e ele desenvolve uma atividade que talvez não seja ideal para desenvolver, né, uma aprendizagem remota da maneira mais efetiva, né? Então esse excesso de burocracia, na minha opinião, é um dos grandes gargalos que a sede ela tem enfrentado, principalmente por resistência dos profissionais, né? Ou seja, em determinadas partes aí do estado a gente vê um pessoal sempre comentando que esse excesso de burocracia corta e poda todo o processo de criatividade do profissional, né? E aí entra a questão da saúde do trabalhador. Com certeza, né? Passa 8 horas na frente do computador para desenvolver atividades que são... Nós temos recebido, professor Lucas, nós temos recebido relatos de professores que assim, estão psicologicamente muito abalados, emocionalmente transtornados, porque eles querem dar conta, porque existe um zelo no trabalho do professor, claro, né? Claro, todas as profissões aí o pessoal tenta exercê-la com o máximo de profissionalismo, de empenho, de zelo, mas eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Nós nos apaixonamos pelos alunos do ponto de vista de querermos o bem deles, de querer que eles tenham assim o conhecimento, a compreensão, participem, desenvolvam a pesquisa, tenham a desenvoltura, né? A gente está sempre ali, às vezes até pegando no pé deles, para justamente entendendo que eles podem render aquilo, que eles podem produzir aquilo. E aí a gente acabou recebendo muitas assim pessoas dizendo que essa burocracia, esse excesso de cobrança da burocracia por parte da SESI está colocando em risco a saúde do professor e ele está ficando doente. Então, nós tínhamos já um quadro de profissionais muito adoentados, muito adoecidos, na verdade, a melhor palavra, a expressão correta. Adoecidos no sistema público, né? Não sei se no sistema privado não tem acesso, mas no sistema público muitos professores doentes. Porque muitas vezes o salário não é compatível, né? Não é decente, digno, né? E aí o cara acaba pegando muitas aulas.
E aí você pode dizer assim, tá, mas ele pega aula porque ele quer. Não, ele pega aula porque ele quer ter um padrão de vida melhor. Todo trabalhador merece um padrão de vida melhor. Né? Todo trabalhador, seja que setor for. E aí ele acaba pegando muita aula e agora ele está ficando doente, mesmo que tenha pouca aula, porque ele está com muito trabalho. Muito trabalho, muita sobrecarga sendo colocada sobre ele. Não, eu teria uma observação, Enio, dessas demandas que chegam, né, dessas queixas, a gente pode usar o termo queixa dos professores, a gente não sei se pode usar denúncia, né, mas dessas queixas. Tu percebe ali que são os professores que têm mais tempo de rede, estão em sala de aula há 30 anos, 20 anos, ou é variável? Chega desde os caras que estão começando, das pessoas, né, dos meninos ali de 20, 22, 23, ou é só dos profissionais ali com 50, 55 anos de idade? Sim. Porque é uma grande mudança, né? Acho que ao longo da história, eu leciono há 8 anos, não tenho tanta experiência assim, mas nós nunca tivemos nenhum momento nem próximo da realidade que nós temos hoje. Então é um momento totalmente diferente, é uma grande mudança, né? Uma grande quebra, uma grande ruptura. Porque quem estava acostumado com aquelas 3 aulas semanais, 4 aulas semanais de língua portuguesa, agora ele está modificando. O professor virou um youtuber, um streamer, né? Ou seja, ele produz mais conteúdos digitais do que presenciais. Que chique, então, hein? Viu? Streamer. Eu me sinto um youtuber nesse momento. Google Classroom. Classroom. Então, tu recebe essas queixas de um pessoal que está mais tempo na rede ou dos mais novos, enfim. Então, ouvindo o Lucas aqui, eu estava me lembrando agora, né? Nesses 90 dias aí, a gente, como coordenação do Sint, nossa lista de contatos agora, ela quadruplicou, né? Muita gente procurando, né? E aí, tu aí formulando tua pergunta, apresentando-a, eu pensando, lembrando aqui, né? Assim, olha, Lucas, não tem. A gente recebeu desde aquele professor que é da rede municipal e rede estadual e que está se aposentando agora, está encaminhando ele, né? Assim, chateado, porque assim, se fosse só aula, eu dou conta tranquilo. O problema é toda essa sobrecarga de preenchimentos, de burocracia. E de jovens. Olha só. E de jovens. Né? Olha, jovens extenuados. Né? Teve uma professora que ela dizendo que ela sofreu uma anorexia psíquica em função das demandas que estão recaindo sobre ela. Né? Isso diagnosticado pelo médico dela. Né? Então, assim, nós temos as duas situações. As duas situações, assim. Então, para responder bem especificamente, né? Não temos, assim, uma faixa, né? É claro que jovens como o senhor, né? Tem mais, né, tranquilidade, assim, né? Muito mais acesso, né? Então, eu já tenho muitas dificuldades, né? Mas a gente, do ponto de vista da reclamação, de que está sofrendo com isso, de que está perdendo qualidade de vida e que está tendo sua saúde prejudicada, está atingindo a todos, assim, que chega pra gente. Uhum. Eu só tinha o último questionamento para encerrar essa pauta inicial. E quais são as atividades ou atitudes ou ações do sindicato quando há o recebimento dessas queixas? A professora, ela se queixou, né, que ela adquiriu ou desenvolveu uma anorexia, não sei como é que se pode enquadrar, mas enfim, ela desenvolveu um problema de saúde de acordo com essa demanda. Qual é a ação do Sint? Ele comunica a sede, ele vai na CRE, ele vai... O que ele faz? Então, a gente encaminha para a coordenação estadual do Sint, que faz então essa abordagem junto à sede, porque nós, como coordenação regional, nós estamos num nível hierárquico aqui, com a dona Ronice a gente conversa sempre, com a professora Janete, que é a diretora de supervisora de recursos humanos lá, né? Aí é tranquilo, a gente faz a intervenção quando é necessário. Agora, como é uma questão do sistema, é a sede, né? É a sede, e a intervenção é feita lá. Oferecemos denúncia no Ministério Público, né? Agora, assim, a gente está com um problema, né? Porque tu pega o secretário de Educação que vai dialogar com a sociedade catarinense dizendo assim, seria melhor se nós não tivéssemos feito nada? Quer dizer, ele chega e coloca para a sociedade dizendo, olha, nós como governo, nós como Secretaria de Estado de Educação, apresentamos isso para garantir o ensino para o seu filho. Então é como tu falaste, isso é a pontinha. Agora, para o professor, a demanda, né, foi quadruplicada. Temos aqui na live um fã do Sr. Enio. É um professor padre, Sr. Enio. Professor padre. É Hélio Furlan. Hélio. Está lhe mandando um grande abraço.
Também Eliane Mota, um abraço. A senhora Vicência Nascimento Costa, parabéns, sucesso. Senhora Kátia Paz, também. O senhor Ricardo Strauss assistindo. O senhor Hélio Furlan diz: o governo lucra com o nosso esforço. Senhora Gisele Albino Urnal, concordo plenamente com o senhor Enio. O senhor Hélio novamente diz que isso que está acontecendo é desumano, sem falar das webinars que tem, né, senhor Lucas? Isso, é um processo de capacitação que me parece, né, senhor Enio, é contínuo, né? Nunca para. Esse processo de capacitação, ele teve início lá no final de março, né? 6 de abril. 6 de abril? E na verdade está rolando até hoje, ou seja, até a hoje. demanda do atendimento da sede, muitas vezes, o pessoal está reclamando que não está conseguindo utilizar tal recurso. A gente vai modificar? Não, vamos oferecer uma capacitação. Não deu mais uma capacitação. É complicado. E temos também a senhora Nara Palácios. Jorge Lucas, parabéns pela seleção dos convidados, parabéns pela iniciativa do programa, um grande abraço, Nara. Uma notícia do Tribunal Federal é sobre que declarou constitucional um terço de hora atividade na jornada de trabalho do magistério. Senhor Enio, pode nos explicar o que o sindicato pode nos dizer sobre, para explicar para nós que não compreendemos muito desse assunto, o que seria esse um terço da hora atividade? Então, foi uma decisão do STF, a partir de ações, inclusive, que o Sint impetrou na Justiça, para garantir esse direito. Com a lei do piso salarial nacional, aprovada no Congresso em 2008, nós passamos a ter, para os trabalhadores em educação, um salário mínimo, que é o chamado piso nacional. E aí, a partir desse valor mínimo de remuneração aos professores, nessa lei, cada estado, cada município, né, vai fazendo a sua carreira. Então, para quem não tem formação para o magistério, né, ou formação sem ensino superior no magistério e atua no magistério, ganha no mínimo esse valor. E aí depois quem tem habilitação, quem tem pós-graduação, doutorado, né, e aí vai, os níveis de formação. E aí nessa mesma lei, continha ali a garantia para o trabalhador da educação, dentro da sua carga horária, um terço dedicado ao trabalho extra-classe que nós realizamos. Que consiste, basicamente, todos conhecem, mas vamos citá-los, né? Preparação de avaliação, correção de avaliação, preparação de aula, né? E aí, né, essa gama de trabalhos que nós realizamos que são fora do tempo, né, presencial, onde você está ministrando a aula. Esse direito estava assegurado aos professores da educação básica dos níveis do segundo ciclo do ensino fundamental e ensino médio. Os professores das séries iniciais e os professores da educação especial não tinham a garantia desse um terço da hora de atividade. E aí agora, né, então de 2008 nós estamos em 2020, 12 anos depois, né, o STF então entendeu que esse um terço é direito legalmente amparado e deve ser então garantido a todos os trabalhadores em educação. Uma lei de 2008 aqui, né? Lei de 2008 aprovado, porque houve o recurso, né? Por exemplo, nós, no Estado, não recebíamos o piso, inclusive a greve, né, estadual, a maior greve da história do magistério catarinense do ponto de vista da adesão, de 2011, ela foi justamente pautada nisso, no cumprimento da lei, que o governo do Estado não cumpriu a lei. Como não cumpriu agora? Sim. O governo do Estado não está cumprindo. Né? Ele não está pagando o piso salarial, o salário mínimo para o professor. Digo isso porque a minha mãe é professora aposentada, né? Até está ali uns dias comigo, né? Ela está com 76 anos de idade, então ela trabalhou na década de 70, se aposentou na década de 80, não pôde fazer faculdade, porque as condições não lhe permitiam, então ela era professora só com nível 1 de magistério. Né? O vencimento dela não obedece à lei federal do piso nacional. Então o governo do Estado de Santa Catarina não paga. O vencimento ele não paga, ele dá uma complementação. Mas a complementação não é salário. Antes da pandemia, o sindicato ele foi lá em Florianópolis, não foi? Sim, estávamos numa negociação, tínhamos realizado uma assembleia estadual no dia 18 de fevereiro e na assembleia estadual do dia 18 de fevereiro o governo tinha apresentado uma proposta de implementação do piso na nossa tabela de vencimentos e um acréscimo para aqueles que estão além do piso de 3,56%. Seria uma espécie de reajuste, né? Que seria só um ajuste, na verdade.
E a categoria rejeitou, porque acumulando os 2 anos, 2019 e 2020, esse valor do piso, a correção do piso, significaria para a categoria um reajuste no mínimo de 17%. E era essa a reivindicação. E aí teríamos uma Assembleia Estadual possivelmente com greve no dia 18 de março. Eu lembro. Né? E aí, no dia 16 de março, o governo do estado publica o decreto, suspendendo as aulas a partir do dia 19. Né? E aí... Eu ouvi falar, até eu gostaria do seu aconselhamento, ouvi falar que era para ter sido feita uma greve virtual. Que os professores parassem e não postassem nada, nem no Google Classroom. Que era para ter feito... Eu ouvi um áudio que me mandaram. Foi um áudio que me mandaram em seguida, ali, quando iniciou tudo isso. Que ainda estava sendo discutido se o professor deve ou não postar foto de aluno. Né? Aquele início de discussão. E aí comentaram, não, os professores que querem lutar pela sua classe deveriam então fazer a greve, manter a decisão da greve, mas agora em sistema virtual. Será que daria certo, senhor Enio? Sim, existe esse movimento, porque né, é uma categoria né, grande, né, ampla, aí, cada um tem as suas convicções, o seu modo de pensar, no que diz respeito, inclusive, à luta. Né, e aí entendiam que o pessoal deveria se mobilizar desse modo. Eu acho que uma greve não é uma simples ação de reivindicação pessoal. Ela é uma reivindicação por entender que aquilo ali significa algo para o conjunto da sociedade. Então nós somos uma categoria que ela necessariamente dialoga com a sociedade. Dialoga com pais, né, com a comunidade escolar, né, que acaba sendo envolvida nas atividades que a escola desenvolve. Então uma greve, ela nunca foi, eu tenho 23 anos de magistério, ela nunca foi assim, algo que surgiu para atender um anseio individualizado e particular daqueles professores. Mas ela é resultado de um processo onde os professores tentam apresentar para a sociedade uma situação de defasagem que está os atingindo e que está atingindo a sociedade porque está atingindo a sala de aula, porque está atingindo o cotidiano da sala de aula. Né? Então, não vejo muito sentido do ponto de vista do momento pandêmico que estamos vivendo, porque compromete. Né? Não dá para você dizer assim, olha, pessoas estão perdendo emprego. A minha esposa, por exemplo, teve que fazer um acordo lá no trabalho dela e teve redução grande do seu salário. As pessoas estão vivendo isso agora. Né? E aí a gente está querendo o quê? Né? Então a gente tem que dialogar com serenidade, tendo presente uma demanda que está aí em aberto, né? Mas... Né? Porque também o senhor governador não mexeu no salário dos professores, né? Não mexeu. Não mexeu. Não mexeu. Houve inflação, as pessoas sabem que o custo de vida passou por alterações e algumas muito drásticas, né? De alguns itens, inclusive da cesta básica. E até dizer assim, lembrei que agora teve professores que procuraram a coordenação do Sint dizendo: o Sint pode ajudar com uma cesta básica? Olha a situação que nós eu recebi essa notícia também. Então, aí, e o professorado está sem 2 anos. 2 anos. Nós que estamos... sem reajuste algum, né? Sem reajuste algum. Nós trabalhamos com o ensino médio, né? Sim. Não, eu teria outro questionamento, porque um dos assuntos que mais é debatido, principalmente conversando com os estudantes, né, a gente vai retornar nisso incansavelmente, é a questão do retorno às aulas presenciais, né? O que a gente vê é que lá em abril os estudantes até se sentiam de determinada maneira, para quem tinha acesso à internet, para quem estava buscando os materiais na escola, contemplados. Eu sentia ali que os estudantes estavam empolgados, mas foi chegando abril, foi chegando maio, foi chegando junho, e vai chegar julho, talvez chegue agosto, né? E uma das grandes possibilidades, eu acho que existe essa possibilidade, agora é uma opinião minha, não é algo, né? É que talvez esse ano letivo ele chegue até meados de setembro, totalmente à distância. Agora esquecendo o papel de líder sindical. Como professor, o senhor acha que esse ano pode ser considerado um ano perdido? Do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do quão o estudante vai aproveitar os conhecimentos que ele está recebendo à distância. Pode ser considerado um ano perdido? Não vai ser perdido, porque ele pode ser aprovado, reprovado, enfim, né? Mas perdido no sentido... Da abordagem do conhecimento, da pesquisa a ser realizada. Assim, professor, eu acho que a gente perde aquilo que a gente tem. Então, nós tínhamos um planejamento para o ano.
a efetivação deste planejamento foi comprometida. E aí isso me faz dizer, como Enio Leonardo, que sim. Porque porque tínhamos um planejamento e foi... Né? Agora, só, o ano não é perdido porque, de certo modo, num outro ritmo, num outro formato, tu conseguiu dar passos, né, em abordagens, né, em compreensões. E aí, então ele não é perdido. Ele é perdido do ponto de vista de que havia um caminho traçado, e esse caminho traçado, muito dificilmente, alguém vai conseguir percorrê-lo plenamente, né? E eu sou contrário, por exemplo, à ideia de dizer assim, eu ouvi isso de diretores de escola, né? Não sei se o senhor também ouviu, né? Mas assim, vamos selecionar o que é essencial no nosso planejamento. Ouvimos menos é mais? Gente, será, senhor Enio, que será necessário um gás maior dos professores ano que vem? Acho que sim. O professor que é comprometido, não tenho dúvida de que precisará. Precisará porque ele é comprometido e ele entende e ele vive a história, né? Ele entendeu que esse momento, né, houve uma outra forma de abordagem. Então ele vai ter que continuar usando da criatividade, vai ter que continuar usando as ferramentas online, possivelmente, só que daí agora numa outra realidade, né? Com o acompanhamento presencial, com a explicação, com a mediação própria do professor, né? Então... Sabe que eu li, eu não sei se os senhores acompanharam, lá no Distrito Federal, a Secretaria da Educação de lá informou que o ano letivo de 2020, sabe quando é que vai terminar, Lucas? 28 de janeiro de 2021. Eu acho que eu li, e também tem as questões das aulas em sábados e feriados também, né? Sábado e feriado, o MEC já disse que é decisão de cada governo, e com certeza o nosso querido Moisés vai querer que os professores trabalhem sábado e feriado. Tem estados que já houve... Ele não adotou isso aqui em Santa Catarina, o governador. Ainda não. Não adiantou os feriados, né? Tem governadores que estão adiantando já os feriados, né? O Dória em São Paulo, ele adiantou uma série de feriados. Todos os feriados possíveis já estão... lá já foram gozados por todos, né? Assim, já foram usufruídos, vamos dizer assim. Tem uma pesquisa interessante sobre escolas públicas, que os professores... na pesquisa deu 79%. Olha, 79% é uma soma, é uma porcentagem alta. 53% dos docentes disseram que a ausência de curso específico para o uso de computador e da internet nas aulas dificulta muito o trabalho, e para 26% dificulta apenas um pouco. Mas a dificuldade aí está em 79%, né? Nós recebemos, os que trabalham em escola do estado receberam um curso, né, Lucas? Isso, pelo que me consta também, na esfera do município ali de Criciúma também houve capacitação, né? Só que é como o Enio colocou, né? Esse tipo de capacitação, quando é realizado totalmente à distância, a gente sabe que nem todo mundo está habituado ao estudo do modelo à distância, né? Então, uma das colocações até que eu vou fazer é o seguinte: eu imagino que o ensino na rede estadual, na rede municipal, em todas as redes, todas as esferas, ele vai ser modificado graças a esse panorama de pandemia. Ou seja, o ensino tradicional totalmente presencial, eu acho que ele corre um sério risco. Eu acho que a inserção de grandes corporações e também, né, desses, enfim, de interesses econômicos para cargas do ensino serem à distância vai existir. A gente estava discutindo com a Ronise o novo ensino médio. Aí ela falou de uma questão que é a ampliação da carga horária. Mas essa ampliação da carga horária não está ficando claro que ela seja totalmente presencial. Ela pode ser realizada à distância, né? Então, assim, Enio, o sindicato monitora algo nesse sentido? O interesse dessas corporações? Tu acha que existe a possibilidade, por exemplo, do novo ensino médio ser 30% à distância? Algo do tipo? Ou 50% à distância? Eu já li alguns estudos de caso alimentando essa possibilidade. Ou seja, uma parte será à distância. Ou seja, há o aumento da carga horária, mas não presencial. Sim.
Não significa mais presença na escola, né? Isso. Sim. Não, assim, ó, o Cint não tem assim como uma das suas pautas justamente, especificamente esse estudo, né? Mas o que eu particularmente vejo assim, a gente foi iniciado num processo. Possivelmente haja a orientação do MEC de que a carga horária do ensino médio seja ampliada, mas não presencialmente. Beleza. Mas assim, ó, o que já dizia anteriormente, né, assim, ó, a gente vai incorporar essas técnicas remotas, online. A gente vai incorporar isso. Porque muitos de nós, eu não tinha, por exemplo, né? Não tinha muito isso. Então a gente vai acabar incorporando isso. Agora, institucionalizar isso, essa é a questão que tu está colocando, isso né? Mesmo. Tu vai tornar isso institucional. Então tu te matricula num sistema de ensino, numa instituição que vai te oferecer a carga horária nessas modalidades. E aí já está dado, já está colocado, né? Então, eu acho que existe, aqui eu digo eu acho porque é o entendimento deste que vos fala, né? Sim. Assim, ó, o interesse econômico ele vai influenciar. E eu digo até que ele vai ser determinante, né? Porque a própria plataforma que o Estado contratou, ela teve um custo para o Estado, né? E tem outras no mercado. E por que foi esta? Né? Então, é a jogada, né? É a jogada econômica, mercadológica e que atinge a todos, né? Oxalá seja feito de modo transparente, de modo honesto, né? Sim. Senhor Enio, eu agradeço muito a sua vinda aqui no nosso estreia do programa. Tivemos hoje a parceria da vereadora Camila Nascimento, a coordenadora regional de educação aqui da nossa REC, Ronise, e o senhor Enio Leonardo trazendo aí informações sobre o sindicato. Agradeço muito a sua vinda, senhor Enio. Eu que agradeço a oportunidade, Jorge, fico feliz em encontrá-lo, encontrar o professor Lucas, meu colega de trabalho aí, amigo de futsal. Né? O Enio tem um defeito grave, ele é flamenguista também, né? Não, importante falar isso para a população que está ouvindo. Foi um traço. Isso agradecer aí. aqueles que mandaram aí um oi pra gente, obrigado, viu? Né? A Gisele, que a gente chama de coração, né? A mãe do Lucas, né? Gisele. Que bom, né? Obrigado a todos e obrigado e parabéns o Jorge, né, a equipe da rádio aqui por ter esse espaço, né, de debater a educação, né? Ela é um tema que às vezes só aparece no cenário social nos períodos eleitorais, como promessas, né? E é importante que esteja na pauta da sociedade o debate sobre a educação, como é que ela está, como ela poderia estar, né? Que perspectivas que estão colocadas, como estão aqueles que estão envolvidos nela, especialmente os que são protagonistas no processo, né? Professores e estudantes, né? Para colocá-los também inserindo aí os pais, né? Tá bom, querido? Obrigado. Ok, Enio, muito obrigado. Bom, nós vamos continuar aqui. E eu gostaria de informar a todos que foi convidado o senhor presidente da Câmara Municipal de Cocal do Sul. Mas a resposta que eu obtive do senhor presidente não sei se para nós da educação é tão agradável. Nós sabemos que existem requerimentos, né, que a Câmara Municipal ela geralmente faz, principalmente em época agora de pandemia, onde a educação ela tem que continuar sendo prioridade, mas a resposta que eu obtive até o exato momento é que a Câmara Municipal de Cocal do Sul não tem nenhum requerimento sobre educação. Então, assim que obtivermos algum requerimento, uma resposta, será um prazer divulgar aqui no nosso programa. Mas, Lucas, uma notícia que eu tenho que passar e vamos ter que debater agora em alguns minutos, que eu não poderia deixar de falar, foi a notícia que está circulando esta semana. MEC revoga a portaria sobre políticas de inclusão na pós-graduação que incluíam acessos de negros, indígenas e pessoas com deficiência. Uma portaria publicada na quinta-feira agora no Diário Oficial da União revoga a indução de ações afirmativas em cursos de pós-graduação, como o acesso de negros, indígenas e pessoas com deficiência. A mudança ocorre por meio a protestos em todo o mundo contra o racismo e o respeito. E a cota, Lucas, o que tem a nos dizer sobre isso? Eu acho lamentável que tenha ocorrido esse retrocesso, né, até porque essas políticas afirmativas elas são essenciais para a construção, né, de laços com a diversidade.
Ou seja, nós estamos dando uns 10 passos para trás, no mínimo, nesse momento. E uma das provas que a assinatura seja um grande retrocesso é que nós já temos, né, a queda do segundo ministro da educação no nosso país. A gente não pode esquecer que nós tivemos o Vélez, né, que era naturalizado brasileiro, colombiano, né, e agora tivemos um economista, né, que cometeu inúmeras gafes, né, e infelizmente talvez não tinha nem o perfil para a liderança, né, que estava exercendo. Na minha opinião, né, eu acho que a maior parte das pessoas vão compactuar com isso, as políticas afirmativas elas são essenciais para estabelecer laços, né, efetivos, por exemplo, né, as cotas étnicas, né, as cotas que o pessoal chama de cota racial. Na verdade, não é para corrigir, na verdade é para fazer o quê? É para promover, né, a inserção dessas pessoas na universidade. Ou seja, uma política afirmativa para construir uma educação ainda de mais qualidade e para levar essa educação para todos, né? E então essa assinatura ela foi um tremendo retrocesso. Bom, é um assunto aí que, se nós fôssemos discutir, ficaríamos aqui das 2 horas do programa. Muitos pensam que é um critério aí, a gente entra na meritocracia. Eu ouvi uma frase essa semana que diz que reforço moral deve vir primeiro e não reforço econômico. Enfim, então temos aí vários filósofos também que discutem esse assunto. Eu ouvi também que se o Estado criasse boa educação não precisaria de subterfúgios. Mas quem sabe no próximo programa entramos com este assunto, Lucas. Com certeza, é um assunto, uma pauta muito interessante. Eu tenho certeza que vai contemplar aí o anseio de muitas pessoas, né, por essa discussão, que é uma discussão... Se você aí, ouvinte, tem dúvidas ou quer conversar conosco sobre esse assunto, ou quer participar do programa, fique à vontade, nos procure aqui pela rádio, que será um prazer recebê-los. Esse foi o programa Educação em Ação e vamos seguir com a programação normal